Bíblia, está lá em João 8:32. Vamos ver como é que se deu essa conversa. Deixa eu já falar para vocês o contexto, né? Um fariseu é alguém que conhece muito de Bíblia, mas tem um problema. Ele conhece tanto de Bíblia que ele virou um arrogante. É uma pessoa na Escritura que é alguém que Jesus não aprova, porque é alguém que sabe muito e acha que está acima de todo mundo. Então os fariseus, eles ficavam sempre tentando achar alguma brecha, alguma coisa que Jesus falasse para poder prender ele, para poder matar ele, amém? Então esse que é o fariseu. O fariseu é alguém que está caçando uma brecha, caçando alguma coisa para poder pegar Jesus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Amém. Então vamos no 33. Responderam-lhes: somos a descendência de Abraão. Olha lá, esse aqui é ele sendo arrogante. Somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Tipo assim, livre do quê? E vamos ver o que Jesus respondeu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, amém? Pode se sentar. Aleluia. Então Deus veio aqui te libertar do pecado, amém? Deus desceu na cruz, Deus morreu na cruz para você ser livre do pecado. Ele deixou bem claro aqui. Mas aí se eu te perguntar de que jeito, como é que se deu esse livramento? Como é que o livramento aconteceu? E foi com Jesus morrendo na cruz, a crucificação. Jesus morreu por alguns motivos. Ele morreu para que a gente tenha vida e abundância, por exemplo, amém? Ele morreu também para que viesse o Consolador. Jesus Cristo disse que se ele não morresse, não ia vir o Consolador, não ia vir o Espírito Santo para cada um de nós. Se ele não morresse, para que se o Filho do Homem te libertar, você verdadeiramente vai ser livre. Se a gente vê no 36, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele veio realmente para nos libertar. Ele veio também para que a ira de Deus caia sobre Jesus e não caia sobre nós, amém? Ele veio também para outro motivo, que para que a gente viva na lei do Espírito da vida. É isso que está escrito. Então, Jesus morreu por alguns motivos, o principal deles é o pecado. E ele morreu também para que a gente viva na lei do Espírito. Vamos entender mais o que isso significa. E está lá em Romanos. João, você passa um pouquinho ali, tem João, tem Atos e depois já tem Romanos, é bem pertinho. Romanos 8. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Quem for achando já vai dizendo amém, glória a Deus aí, que eu já sei que eu posso começar. Então vamos lá, Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, amém? Então a gente não vai ser condenado porque Jesus morreu, e ele morreu dando para a gente a lei do Espírito da vida, e essa lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui a gente tem duas leis, a lei do Espírito e a lei da morte. Beleza? Como é que funcionou isso? Depois que Adão pecou, ele trouxe para a humanidade, trouxe para nós a lei do pecado e da morte. Então, Jesus Cristo teve que vir como um segundo Adão, e esse Adão foi perfeito e trouxe o Espírito da vida. Então, dentro de você, dentro de nós, a gente tem duas naturezas. A natureza de Deus e a natureza da morte, do pecado, da carne. Amém? Então, a gente dentro de nós tem essas duas naturezas. Essa lei do pecado e da morte é conhecida também por outros nomes. Por acaso vocês já ouviram falar de nova criaturas? Eu sou nova criatura e as coisas velhas já passaram? As coisas velhas que passaram é a lei do pecado e da morte. É a lei que o Adão deixou pra gente. Tem outros nomes também. Você já ouviu falar em novo homem e velho homem? Então, esse novo homem é o Espírito da vida e o velho homem é a lei do pecado e da morte. Amém? Outra coisa que essa palavra é também conhecida, carne. Já ouviu falar? Carne. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto, nesse sentido? Então, tem vários nomes. Eu vou chamar o seguinte: a lei do Espírito da vida, eu vou chamar de Espírito. E a lei do pecado e da morte, que é o velho homem, eu vou chamar de carne. Beleza? Assim todo mundo vai entender. Só que Deus libertou a gente, beleza? Mas é o seguinte,
essa liberdade, a palavra grega para liberdade, ela não tem um tempo verbal tão bem estabelecido. Então, é como se essa palavra liberdade significasse fui liberto, estou sendo liberto e serei liberto. Essa é um pouco mais de teologia. Eu vou falar bem rapidinho, se você não entender, não tem problema. Eu estou dando um contexto para a gente começar verdadeiramente. Então, tipo assim, a liberdade foi o processo. Você foi liberto, porque Jesus Cristo te libertou, Ele morreu na cruz, mas você está sendo liberto, porque cada dia a sua carne tenta subir, você ora, você jejua, você pode ver que você já não é a mesma pessoa de quando você se converteu, você está sendo liberto. E por fim, a gente vai ser liberto, que é quando Jesus Cristo voltar em poder e grande glória, e a gente ter nossos corpos glorificados. Amém? Então, essa liberdade, ela é gradual. Então, o ponto que eu quero trazer, principalmente hoje, é como eu faço para ser cada vez mais liberto. Entenderam o que eu quero trazer? Eu quero te mostrar que a liberdade, você é liberto, sim, mas você tem um processo de santificação. E como é que eu faço para crescer nesse processo? Vamos, por exemplo, você tem algum pecado que você não consegue se livrar dele. Hoje a gente vai descobrir como é que está essa engrenagem, como é que funciona esse negócio de ser liberto, e já fui liberto, estou sendo liberto. Como é que funciona esse progredir na liberdade, progredir no Espírito? Então vamos entender melhor. Se eu falar assim, como é que eu faço para ser mais liberto? Você pode falar assim, você tem que orar, jejuar e ler a Bíblia. Tá certo, acertou. Isso aí tá certo, com certeza. Mas o que eu quero trazer hoje é a gente entrar um pouco mais fundo. Vamos ver como é que é a engrenagem. Vamos entender as minúcias de como é que essa liberdade se dá. Porque você ora, jejua e lê a Bíblia, aí você é livre, você é liberto. Mas como é que isso funciona, mais ou menos? Vamos lá para Gálatas. Tem Romanos, você avança um pouquinho aí, tem o 1 e 2 Coríntios, tem Efésios e já tem Gálatas. Logo é para lá, para depois. Vamos entender, em Gálatas, Paulo dá mais características de como é que essa libertação, como é que isso acontece. Vamos ver como é que Paulo explica isso, porque a gente sabe que é o jejum e oração, mas a gente pode entender um pouco mais de como é que funciona, amém? Todo mundo entendeu? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para Gálatas 5,16. Hoje a gente vai aprender mesmo, tá? A gente vai aprender na Bíblia como é que eu faço para ser mais liberto, como é que eu faço para ser mais livre, como é que eu faço para estar mais próximo de Deus. Eu posso falar essa liberdade, santificação, como se fossem parecidos. Como é que eu faço para ser mais santo, como é que eu faço para ser mais liberto. Vamos ver em Gálatas 5,16 como é que Paulo fala melhor sobre essa liberdade. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Então ele já está, a primeira coisa que você tem que fazer para andar no Espírito é nunca, jamais satisfazer os desejos da carne. Mas isso é muito difícil. Como é que a gente faz para isso acontecer? Porque é muito difícil se a gente tentar só com nós mesmos. Vamos continuar. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Militar aqui é o de militar, de espada e de escudo, tá? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Eles são muito diferente do outro. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Então é assim que funciona. A carne e o Espírito são coisas totalmente diferentes. E só tem duas opções. O apóstolo Paulo não deixou ficar em cima do muro. Não deixou você só ser isento. Ou você é do Espírito, ou você é da carne. Não tem terceira opção. Eita, meu Deus. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Ou a gente é completamente do Espírito, ou é completamente da carne. Esse que é o interesse de Deus, você decidir. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Que lei? Sobre a lei do pecado e da morte, que eu vou chamar só de carne. Então, se você está guiado pelo Espírito, você não está sobre a lei. Agora a gente vai entrar mesmo. Agora ele vai falar o que é a carne e o que é o Espírito. Aí a gente vai ter um direcionamento melhor. Então, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, pode ser impureza no falar também, lascívia, que é prostituição também,
Idolatria eu vou dedicar um tempinho a mais. A gente sabe que, a gente é cristão, mas a gente tem principalmente duas vertentes, que é os evangélicos e os católicos. E eu quero já te adiantar que os dois podem praticar idolatria. Eu vou dar um exemplo com os evangélicos primeiro, depois eu vou falar como seria uma idolatria dos evangélicos e como seria uma idolatria dos católicos. Eu vou pegar a pastora Leila como exemplo, amém? A pastora Leila é uma bênção para todo mundo aqui, amém? Amém? Agora vamos supor, você pega a pastora Leila e fala o seguinte: não, eu só vou se a pastora Leila tiver, só serve o que a pastora Leila falar e pronto, e eu só vou, a única pessoa que eu acredito é a pastora Leila, só ela que serve, só ela que é a boa. Isso é idolatria. Você está colocando a pastora Leila num pedestal que ela não deveria merecer. Apesar de ela ser uma bênção, ela é falha e humana como todos nós. Amém? Agora eu vou dar um exemplo de idolatria no meio católico. Mas eu já quero te adiantar que não são todos os católicos que são idólatras. E não é assim. Os irmãos católicos devem ser tratados com amor. A gente tem que exortar eles. Amém? Não é... não, calma aí. Então, como é que seria uma idolatria dos católicos? A mais comum é que alguns católicos consideram Maria no mesmo patamar que Jesus Cristo. Eu vi um vídeo recentemente, que eles estavam com uma imagem da Maria no centro, assim, e estava todo mundo em volta, apareceu na célula. Eles estavam cantando uma música que era assim: não existe nada que não passe por ela, tudo que eu tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Ó, é uma idolatria. Porque quando você chama Maria, você chama Jesus, então é como se Maria e Jesus estivessem no mesmo patamar, o que é uma idolatria. Idolatria é quando você coloca alguém ou algo na mesma posição que Jesus Cristo. Mas a gente tem também idolatria de eu amo mais meu filho do que qualquer outra coisa no mundo, eu amo mais meu marido, eu amo mais minha mulher. Idolatria é um problema grave e não é porque, eu sou evangélico, eu não sou idólatra, eu sou católico, eu não sou idólatra. Não é assim. Então vamos continuar. O que mais que é obra da carne? Já foi prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Inclusive essa feitiçaria que a palavra do grego é pharmakos, que dá a entender que feitiçaria também seria o ópio. Então, esse talvez é um dos textos que vai contra o uso de maconha, o uso de ópio. Feitiçaria já foi inimizades, porfias quer dizer discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Dissensões é falta de exemplo, falta de alguém, é tipo muito bagunçado. Facções, a gente sabe, facções criminosas. Facções é quando alguém se junta para perturbar a paz. A gente vê uma facção criminosa, alguém que se junta para perturbar a paz. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Aí se você me perguntar quais coisas semelhantes são essas, eu posso citar algumas. Homossexualismo é uma coisa semelhante. Roubar, ser preguiçoso, ser ladrão, coisas semelhantes a essas são obras da carne. E a gente não deve de maneira nenhuma fazer as obras da carne. Vamos continuar. Ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. A estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora os preveni: não herdarão o reino dos céus o que tais coisas praticam. Beleza, agora vamos ver o que é o fruto do Espírito. Inclusive está escrito no singular que é um fruto só. Ou você tem ou você não tem. O fruto do Espírito é amor, porque a gente vê principalmente o fruto é o amor. É como se o fruto do Espírito fosse uma laranja, uma mexerica. Aí o amor é o fruto principal. E as ramificações estão dentro do amor, tá? Vamos ver o que é o fruto do Espírito. Amor, alegria. Então não existe crente que fica triste. Talvez você está triste por causa de um luto, de alguma coisa, mas o crente não fica triste porque a gente sabe que esse mundo aqui é só passageiro, que a gente está preocupado com a glória. Então, o crente não fica triste. Não tem como você... eu ando cabisbaixo há um mês. Isso não existe. O crente não fica triste. O crente não fica triste nunca. Né? O crente ele tem que esbanjar a felicidade, porque a gente sabe que a gente vai morar no céu eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Amor, alegria, paz. Inclusive a paz que excede todo entendimento. Longanimidade, na minha versão está escrito isso. Longanimidade é uma virtude de suportar com firmeza em benefício de outro. Então o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se infla em ira, né? Benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas não há lei. E os que são crucificados em Jesus Cristo, os que são crucificados... Contra essas coisas não há lei. Então, contra essas coisas, contra o amor, a alegria e a paz, a lei do pecado e da morte não há por aqui. A gente só tem a lei do Espírito. Beleza? Eu vou parar por aqui por enquanto. Então é o seguinte, a gente tem duas coisas, que é o Espírito e a carne. Aqui eu vou trazer um exemplo prático. Vamos supor que você está num pecado corriqueiro. Seu pecado corriqueiro pode ser que você não sabe controlar muito bem sua língua, pode ser que você assiste pornografia, pode ser que você desrespeita alguém, pode ser até seu filho, desrespeitar seu filho também é um problema. Pode ser que você não gosta de tal pessoa, você não tem simpatia com ela nenhuma, mas não pode chamar de ódio, pessoal, só não gosta. Vamos supor que todos esses detalhes, você tem esses problemas. Aí você quer viver para Jesus Cristo, você quer abandonar os seus pecados e quer viver para Cristo, amém? Quem não quer viver para Cristo pode ir embora lá. Você quer viver para Cristo, você quer abrir mão dos seus pecados. O que você faz? Vamos supor que você está aqui e Jesus Cristo está aqui em cima. Aí você fala assim, Jesus, amanhã eu nunca mais vou xingar ninguém, eu nunca mais vou ver pornografia, eu nunca mais vou falar mal de ninguém. Jesus vai olhar aqui para cima e vai falar assim, não é assim. Não é assim que funciona. Então, como é que funciona? Funciona desse jeito. Aqui eu quero usar uma palavra-chave, que está lá na Gálatas 5, tá? Cadê? Aqui, no 17, Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, que são opostos em si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, estão sobre a lei. Então, o sentido aqui é que você tem que se inclinar para o Espírito para você abrir mão do pecado. Aí eu vou tirar o microfone aqui e vou dar um exemplo como se fosse uma balança. Vamos supor que você está aqui, você acabou de se converter, está aqui. Essa minha mão direita aqui é o Espírito de Deus. E essa mão aqui é a carnalidade, a lei do pecado e da morte. Vamos supor que você vai na igreja, você se converteu, você está disposto a se livrar de tudo. Então você está aqui, sua balança. Aí, você ficou uma semana sem orar. E de vez em quando você xingou uma pessoa lá que você não devia. Aí você foi e desrespeitou alguém. E você nem está orando, nem está lendo a Bíblia. Você está vendo que um é oposto entre si. Enquanto um sobe, o outro desce. Então é assim que funciona. Se você está com a sua carne lá em cima, o seu espírito obrigatoriamente está aqui embaixo. Então aqui em cima você está praticando imoralidade sexual, aqui em cima você está xingando as pessoas, você está tratando elas com desrespeito. E como é que eu faço para resolver a situação? Senhor Jesus Cristo, amanhã nunca mais... Não é assim. Se você crescer o espírito, a carne diminui. Amém? Entenderam? Então, tipo assim, eu quero parar de fumar, eu quero parar de usar droga, eu quero parar de me envolver com pornografia. O que eu faço? Alimento o espírito. Então você vai ler um pouquinho da Bíblia por dia, você vai fazer oração, você vai ir mais na igreja, você vai procurar aconselhamento, você vai orar pelas pessoas, até pelos que te perseguem. Aí, quando vier a vontade da pornografia, ou vier a vontade de você querer se respeitar alguém, o seu espírito vai estar tão lá em cima que você vai ter a opção de dizer não. Eu não quero. Então, é assim que funciona. Se você inclina para um, você declina para o outro. Então, a verdade que você tem que fazer para se livrar dos pecados é você crescer mais em espírito. Porque se você cresce no conhecimento, você cresce na Bíblia, você cresce no poder de Deus, o espírito, se você cresce no poder de Deus, a carne vai ficar cada vez mais baixa. E você vai poder dizer não, porque você está empoderado pelo poder de Deus, amém? Amém. Então, vamos entender um pouco mais disso. Mas, tipo assim, isso parece ser muito difícil, porque não é muito, não sou eu que vou e pronto. Não, eu peço para Deus e Deus vai lá e dá o poder dele, amém? E como é que esse poder funciona? Vamos lá para 1 Tessalonicenses 1. É o 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vocês vão entender que você andar no Espírito é, assim, uma coisa sobrenatural. Vamos entender lá.
Tessalonicenses está depois de Gálatas. Tem Gálatas, Colossenses, Filipenses, lá e está depois. Um pouco depois. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Quem achou diz amém. Amém. Amém, amém. Então vamos ver o que está escrito. Porque isso aqui é contexto, né? Paulo foi fazer uma viagem para essa cidade chamada Tessalônica e ele escreveu uma carta para os Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Poder é a palavra-chave. Agora vamos para o 6. E com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente precisa? Se a gente tiver o poder de Deus, a gente vai ser imitador de Cristo. Amém? Se a gente vê um exemplo. Chegou um paralítico aqui e a gente orou por ele e ele foi curado. É um milagre? É um milagre. Amém? Sabe, é uma coisa sobrenatural. Sabe o que também é sobrenatural? Você andar no Espírito. Você andar no Espírito é o poder de Deus na sua vida. Por isso você tem que pedir para Deus. É andar no Espírito. Você deixar de xingar alguém. Você deixar a pornografia. Isso é o poder de Deus na sua vida. Então você tem que pedir, porque não é você que consegue. Do mesmo jeito que o paralítico chega aqui, não é você que cura ele, é Deus. Do mesmo jeito que você quer abandonar a sua vida, não é você que decide, pronto. É Deus agindo com o poder dele na sua vida. Amém? Quem está entendendo diz amém? Glória a Deus. Ah, que bacana. Ainda bem que está todo mundo entendendo. Então, eu quero que você repita uma coisa comigo. Eu quero andar no Espírito, e nunca ceder à carne. Amém. Então, vamos ver a nossa balança. Aqui é o Espírito, aqui é a carne. Você acabou de falar que você quer andar no Espírito, você não quer fazer a consciência dos desejos da carne. Aí, amanhã, você ficou de boa. Aí você não orou, não jejuou, não lê a Bíblia. Você nem está indo tanto assim na igreja. Aí que já está mais ou menos aqui, aí você começa já a xingar as pessoas. Aí você começa a entrar na pornografia de novo. Aí você começa a maldizer algum irmão, alguma pessoa. Você viu que se você, eu quero e pronto, e você não faz nada, você não alimenta o seu espírito, a sua carne vai voltar, rapaz. Você tem que alimentar o seu espírito. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, você não jejua, você pode fazer a libertação que você quiser. Mas se você não alimenta o espírito, a carne vai voltar. E a carne volta cada vez mais forte, tá? Então é assim que funciona. Você quer se livrar do seu pecado? Deus me livra do meu pecado, claro, você vai orar por isso. E você vai aumentar suas orações, você vai aumentar seus jejuns, você vai sempre estar alimentando o espírito para não alimentar a carne. Porque é uma coisa sobrenatural, é um poder miraculoso. Do mesmo jeito que Deus levanta um paralítico, ele te põe no poder dele para você não errar, entendeu? É uma coisa assim sobrenatural, é um treino sobrenatural, beleza? Então vamos ir para a finalização, tá? Aqui eu nem estava pensando nisso, mas eu vou deixar a gente cantou um hino da harpa que fala exatamente sobre isso. Não sei se vocês perceberam. Eu vou cantar os primeiros versos, talvez vocês não lembram, mas o refrão eu quero que vocês me ajudem, tá? Maravilhosos de amor te fará, ó Senhor, teu imenso poder virá te socorrer. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver o quê? Que o Senhor tem poder, o Senhor tem poder. Quando você fizer o quê? Quando tudo deixares no altar. Amém. Glória a Deus. Então, é a confirmação de Deus essa harpa aqui pra gente. A harpa tem mais de 500 hinos, né, irmão? E a gente escolheu esse aqui. É o poder de Deus falando pra gente, tá? Então, se eu for fazer um resumo, pra finalizar tudo, a gente viu o quê?
a gente viu que Jesus veio nos livrar e nos livrar do pecado. De que jeito? Ele veio trazer o espírito a lei do espírito de vida para ir contra a lei da morte do pecado, que a gente pegou lá em Adão. E como é que ele faz isso? Porque ele faz trazendo o poder dele para a nossa vida. Não é a gente que decide, pronto. É o poder de Deus, lá em Tessalonicenses 1:2, é o poder de Deus que, com o efeito desse poder, nós nos tornamos imitadores do nosso Senhor. Né? Então, a gente é uma obra sobrenatural, a gente vai conseguir ficar dentro do poder de Deus. Mas aí, e como é que eu faço? É eu que quero e pronto? Não. Você tem que alimentar o seu espírito para, como eles são opostos, você alimenta o espírito, enfraquece a carne e a partir daí você pode falar não. Amém? Então, e que mais a gente terminou falando que quando tudo perante o Senhor estiver e todo ser controlar, só então você há de ver que o Senhor tem poder, e esse poder para se tornar imitador dele, quando o quê? Quando você deixar tudo no altar, quando você viver no Espírito, amém? Amém, glória a Deus. Vamos finalizar com uma oração. Queria que a gente ficasse em pé. E eu quero pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês orem, claro, para Deus te manter, te deixar no Espírito, mas ore também para Deus te manter no Espírito. Amém? Oi? Vou pegar aqui um pouquinho só para mostrar ali atrás. Ah, beleza. Olha, videomaker é outra coisa, hein? Então, a gente vai orar para Deus te manter, para Deus te dar combustível. Então, você vai estar lá na sua casa, você vai pegar o celular aqui. Eu tô com 20 minutinhos, eu vou dar uma oradinha. Tem 20 minutinhos aqui. Eu vou sentar agora, eu vou mexer no celular aqui. Obrigado. Vou pegar aqui, vou mexer no celular. Uai, eu tenho meia horinha, não tem meia horinha, eu vou começar a ler. Vou começar aqui no Evangelho de Mateus, entendeu? Então eu quero que você ore hoje para você manter o seu espírito, para que o espírito não se apague. Você já viu a expressão não apagueis o espírito? É nesse sentido. Então não apague o espírito em nós, que a gente possa ser verdadeiramente livres. Deus veio para que a gente tenha vida em abundância. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, mantém nosso espírito aquecido, Deus. Que a gente possa lembrar até ti, Senhor, quando tiver um tempinho da hora, a gente fazer jejuns, porque é só o seu poder, Senhor, só o seu poder que nos faz ser seus imitadores. Vem com o seu poder milagroso aqui, que a gente possa aumentar nossas orações, a gente possa aumentar nosso jejum, Senhor. Nos liberta de verdade, Senhor. Aumente o nosso espírito, Senhor. Diminui a nossa carne para que a gente possa dizer não, meu Deus. Enche o nosso espírito com o seu ser, para que a gente possa ser o seu imitador, Senhor. A gente nasceu para ser seu imitador, Senhor, que a gente possa ser luz nesse mundo, Senhor. Que o sal da terra possa ser nosso, e que a gente mantenha esse sal por muito tempo, mantenha essa luz acesa, Deus. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos do Teu poder. Sem Ti, Senhor, a gente não consegue, Senhor. Faz o Seu poder milagroso, nos faz transformar no Teu Espírito, Senhor. Que o Seu poder seja presente em nós, não só hoje, mas para todos sempre, Senhor. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por ter culpado nossos irmãos, Senhor. Amém. Eita Deus, obrigado, amém. papai. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E esse processo de aumentar o espírito é um processo seu, é mecânico, é você que faz. Não é você que se livra do pecado, mas você vai aumentando o espírito. Você decide ler mais a Bíblia, você decide orar mais. Pode ser. Eita, papai. Você decide orar mais. Então, irmãos, que Deus, quando você tiver na sua cabeça, eu tenho 10 minutinhos, eu vou orar, ore. Ora, não consegue, 10 horas 5. Ora 1 minuto. Se você orar com fé, você pode orar 1 minuto. E se um fariseu vai lá orar de qualquer jeito lá, ele pode orar 2 horas. O seu 1 minutinho vale muito mais. A gente começa devagar, irmãos. A gente começa. É um processo. Então, cada vez mais, que Deus possa abençoar nossas vidas e que Ele possa derramar o seu poder. Com esse poder, a gente se torna os imitadores.
É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.